Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Não sei se vocês já participaram de algum webinar da Pipefy. Qualquer coisa, comentem aí no chat se é a primeira vez de vocês participando de um evento desses aqui na Pipefy. Se vocês já são velhos de casa, eu já estou vendo nomes que eu reconheço aqui, então já sei que tem algumas carinhas repetidas. Mas o assunto é novo, então a gente está a cada mês aí trazendo novos assuntos, novas discussões para vocês, tá? Bem-vindos, pessoal. Para quem está entrando aí agora, a gente vai esperar de 2 a 3 minutinhos, porque ainda tem um pessoal aqui na fila, tá? Aí gosto de esperar para dar um tempinho para todo mundo entrar. E se vocês quiserem aproveitar esses minutos para mandar o convite para algum colega do time de vocês, do departamento ou da organização de vocês, que vocês saibam que vai se interessar por esse assunto, né? Inteligência artificial em vendas, pessoal, é basicamente o assunto do momento. Então, mandem esse convite. Mesmo se o pessoal não conseguir participar aqui ao vivo, só de fazer inscrição, vocês recebem a gravação e um material exclusivo junto com esse vídeo, tá? Com essa gravação. E aí vocês recebem até amanhã, início do dia, beleza? Então não tem problema se não conseguir ficar aqui ao vivo com a gente. O conteúdo está sendo gravado e logo a gente compartilha com vocês. Tá joia? Tem certificado também, Sabrina. Tivemos aqui uma pergunta no chat. Seja bem-vinda, Sabrina. Muito legal ter você aqui com a gente. Assim que vocês recebem esse e-mail, vocês vão ter acesso ao conteúdo no nosso YouTube. E lá no nosso YouTube vai ter um link na descrição para quem quer um certificado, tá? Que é uma ideia bem legal, viu, pessoal? Vocês passam aqui, vai ser no máximo 1 hora aqui de conteúdo super valioso. E depois, quando vocês acessam ali essa gravação no nosso YouTube, vocês têm acesso a esse link que vai dar direito a um certificado. Aí vocês conseguem comprovar aí, pô, passei essa hora estudando sobre, né, um assunto super pertinente aqui para minha área, aprendendo um pouquinho mais sobre Pipefy também. Então o estudo vai estar disponível, tá bom? E vocês também terão acesso ao conteúdo que vai ser compartilhado aqui hoje, pessoal. Então tem tudo. Tem gravação, tem certificado, tem o conteúdo em PDF, tá? Para vocês pegarem aí de base para estudarem. Então tudo vai ficar disponível para vocês depois. Beleza? Lembrando que vocês vão receber isso tudo pelo e-mail que vocês fizeram a inscrição, tá? Mas eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail também. E aí, pessoal, se tiverem qualquer dúvida sobre esses webinars, quais serão os próximos, logo eu vou divulgar ali um link que vocês podem ficar por dentro disso também, tá? Ideias de novos temas, tudo isso a gente está super aberto a receber sugestões de vocês. E aí vocês podem me mandar e-mail ali pelo endereço que eu mandei no chat. Tá joia? Então é isso, pessoal. Acredito que muitos já conseguiram entrar, mas para quem entrou depois, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Meu nome é Fernanda, eu sou especialista de programas educacionais aqui na Pipefy. Sou responsável pela organização desses webinars, de iniciativas como essas. Mas hoje eu estarei assumindo aqui o posto de uma mera aluna, tá? Como vocês, porque eu quero aprender muito hoje com esses especialistas que eu trouxe aqui comigo. Compartilhe aí, pessoal, o link do convite que vocês acessaram mesmo para essa sala com todo mundo que você acha que vai se interessar por esse assunto, tá? E todo mundo vai receber o conteúdo depois. Beleza? Agora eu vou deixar meu colega assumir aí o posto para a gente aprender um pouquinho mais sobre IA em vendas, tá? Então, Alexandre, por favor. Boa tarde, obrigado, Fê. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alexandre Perotti, sou diretor de RevOps aqui na Pipefy. Para quem não sabe, RevOps é uma sigla, né, uma abreviação aqui que significa Revenue Operations, ou operações relacionadas à receita da empresa. Então a gente olha desde a geração de um lead até a expansão do, da vida do cliente dentro da nossa empresa. E uma das principais fontes da verdade para uma área de RevOps aqui é o nosso CRM. A gente vai falar bastante disso hoje. Junto comigo está o Bruno, que ele é o General Manager aqui da nossa área, responsável pelas soluções
relacionadas a CRM, soluções comerciais aqui que a gente também trabalha. E nós vamos juntos aqui falar um pouquinho sobre esse tema que a Fê introduziu. Antes de começar, eu queria só me apresentar um pouco, né? Eu estou há 26 anos na indústria de tecnologia. Tenho aí uma boa estrada, tenho alguns cabelos brancos aqui que não me deixam mentir. E boa parte dessa carreira nesse mundo de TI foi em posições similares a essa que eu carrego aqui na Pipefy, trabalhando muito próximo com a área comercial, seja em gestão de vendas indiretas através de canais e muitas vezes de vendas diretas, mas sempre trabalhando ali com métricas, a parte analítica e o coração da área comercial com a nossa CRM. Tá? Eu passei por empresas, alguns nomes bem famosos aí que vocês devem conhecer, passei pela SAP, passei pela Microsoft, passei pela TOTOS, mais recentemente estive numa empresa de cibersegurança chamada SEC, e estou há 6 meses praticamente aqui na Pipefy. Tá? Então, essa trajetória aí me deu um pouco de experiência e assim como boa parte de vocês, já vivenciei bastante encrenca relacionada à área comercial, à gestão de CRM, organização dos nossos dados e a bases de análise. Né? Então eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês, entre outras coisas, qual que é o problema que hoje a gente vivencia, né? E quais os desafios que uma área de gestão de um CRM enfrenta muitas vezes dentro de uma empresa. Então, já entrando aqui, acho que parte do problema tem muito a ver com a exigência atual do mercado versus o foco que o time de vendas dá. Né? O que a gente tem percebido ao longo dos últimos anos é que o comprador, acima de tudo, ele está muito mais bem informado do que ele estava há tempos atrás, há alguns anos atrás. Né? Isso porque ele tem hoje uma disponibilidade de informações, de canais de informação na palma da mão, literalmente na palma da mão, muito fácil de fazer comparações de soluções, de preço, de funcionalidades, né? E isso traz uma complexidade para a área de vendas, obviamente, porque um comprador muito mais preparado é alguém que vai trazer também uma quantidade maior, eventualmente, de objeções, e objeções às vezes saudáveis, né, dentro de um processo comercial. Isso também vem causando um ciclo de venda mais longo, mais stakeholders envolvidos dentro do processo decisório. Então, o que antes era muitas vezes um comprador decidia sozinho, ou uma área funcional tomava uma decisão, hoje em dia tem diversas pessoas que precisam ser envolvidas, comitês, aprovações, né? Então, essa complexidade, principalmente quando a gente olha para um universo business to business, né, ou B2B, ele é muito mais complexo hoje em dia. Isso está levando também a um custo de aquisição de cliente mais elevado, porque a venda está mais complexa, o tanto de investimento de tempo e recurso que uma empresa precisa fazer dentro do processo comercial ficou maior, essa venda ficou mais cara. Né? Venda mais cara significa que o nosso time de vendas precisa ser mais eficiente, precisa ser mais eficaz, precisa tomar decisões mais rapidamente. E o grande paradoxo aqui, já conectando com esse próximo slide, é que apesar da venda ter ficado mais complexa, as tecnologias também vieram para ajudar, e boa parte do investimento em tecnologia tem sido feito. Né? Então, soluções de CRM e outras soluções complementares têm sido um investimento das empresas, mas o grande paradoxo é que a previsibilidade não tem melhorado no mesmo ritmo
que o investimento ou que essa complexidade das vendas tem aumentado. E isso tem se tornado um desafio e um problema, né? E uma dos pontos aqui a gente vê o tempo que um vendedor investe, né? Ou se dedica efetivamente às tarefas mais relacionadas com vendas. Né? Então, na nossa cabeça, o vendedor deveria passar 100% do tempo vendendo. Mas aí a gente vai, bom, tudo bem, tem outras coisas que ele vai precisar fazer, mas que sejam uns 80% do tempo dele, ele deveria estar liderando a gestão do cliente e efetivamente trabalhando nos processos comerciais. E na verdade a gente está vendo que hoje, uma pesquisa do Gartner indica que 60% do tempo do vendedor não é dedicado a vendas. E isso tem muito a ver com essa quantidade de novas tecnologias que o vendedor tem tido que aprender a utilizar, e tem muito a ver com toda essa complexidade do mercado que a gente comentou. E aí vem aqui o nosso vendedor desesperado, que deixou de ser vendedor e passou a ser um operador de sistema. Né? Então, hoje, a cultura que é valorizada nas empresas é a cultura das informações registradas. Né? Então, o CRM passou a ser um grande repositório de informações que não necessariamente são úteis. O vendedor bom, entre aspas, é aquele que registra o que ele está fazendo, porque alguém depois vai ser capaz de pegar essa informação e criar um dashboard, um relatório bonito, mas que diz pouco. Né? Então, eu acho que hoje é um grande dilema essa necessidade que a gente tem de registrar absolutamente tudo que o vendedor está fazendo dentro de uma operação de um CRM, mas a gente efetivamente está dando pouco recurso para o vendedor melhorar a sua tomada de decisão, melhorar a forma como ele leva a sua solução na ponta para os clientes. Né? Então, a gente tem transformado o vendedor com essa necessidade de controle e gestão num grande operador de sistemas. Né? E aí entram os problemas. Né? Por quê? Porque a gente separou aqui em 5 grandes pontos que são parte da realidade do dia a dia hoje de uma gestão comercial. Primeiro, que a gente está chamando aqui de decisão descentralizada. E basicamente isso cada vendedor está diante do seu CRM e toma as suas decisões de como vai preencher as informações ali dentro, de como ele vai priorizar as atividades e tarefas que ele precisa executar, de como ele registra tudo isso. E cada vendedor tomando uma decisão potencialmente distinta, diversa, diferente daquilo que é o esperado, transforma a previsibilidade da operação numa grande aposta, né? Numa grande modelo de tentativa e erro. Né? Isso combinado com o segundo ponto aqui, que é a fragmentação de contexto. Então, todas as empresas acreditam que toda a verdade está registrada no seu CRM, ou boa parte das empresas espera que isso seja verdade. Mas o que a gente vê hoje é que existe uma fragmentação dessas informações em plataformas que não trazem dados estruturados. Então, tem muita coisa rolando referente às negociações. Está rolando por e-mail, que não está conectado necessariamente ao seu CRM. Tem um gestor comercial que ainda tem uma planilhinha lá de controle de quais são os negócios que tem que fechar. Tem gerente comercial que ainda escreve os dias na lousa, né? E faz a gestão do time literalmente no papel de pão. E o pior de todos é o WhatsApp. Tá? Todo mundo está vendendo via WhatsApp, entrando em contato com o cliente via WhatsApp. O WhatsApp é uma plataforma que não tem segurança corporativa, dados extremamente sensíveis sendo trafegados por essa plataforma diariamente. Né? Eu trabalhei numa empresa que para cada grande deal tinha um grupo de WhatsApp. Né? E ao longo da gestão desse grupo de WhatsApp, pessoas saíam. E de duas uma, ou você tinha que refazia o grupo sem a pessoa que estava ali, ou né, com as pessoas que mudaram,
ou você criava um grupo novo, né? E aí você perdia o histórico daquele grupo antigo, ou você estava trocando informações sensíveis a respeito de clientes e negociações com pessoas que já nem estavam mais na companhia. Isso é um super risco, mas é uma realidade que muitas operações ainda estão lidando hoje em dia, né? Então, temos aí um super de um desafio e risco nessa fragmentação de contexto. Um outro elemento super crítico dessa descentralização, ou desse desafio que a gente está passando, é a dependência da disciplina do indivíduo. Então a gente espera, por premissa do modelo, que o vendedor seja um cara disciplinado e que vai preencher as informações que a gente julga pertinentes e importantes de forma adequada, a tempo, com a qualidade esperada. O vendedor, muitas vezes, por natureza, não é uma pessoa tão disciplinada assim. Eu não sei qual que é a experiência de vocês, mas a minha experiência em área comercial, eu já me deparei com muito vendedor bom, pouco disciplinado, e muito vendedor disciplinado, mas que também não vendia grande coisa. Então esse é um dilema que a gente tem que lidar. Eu acho que isso está mudando um pouco, isso que eu falei é um pouco de estereótipo, talvez até um pouco do passado. Hoje em dia a valorização pela competência de disciplina ela tem sido maior, e o bom vendedor consegue conciliar a sua capacidade comercial e de negociação, de comunicação, também com disciplina de capacitação, disciplina de acompanhamento e até mesmo de preenchimento de CRM, por que não? Mas ainda é um dilema que a gente enfrenta no dia a dia, e a dependência dessa disciplina, de uma equipe comercial, de todos os elementos, para que essa informação tenha valor e possa sistematizar um processo de previsibilidade, é um risco muito grande, né? Então, não dá exatamente para contar com isso, porque a qualidade da informação que vai sair ali depois, ela potencialmente vai ser muito, muito frágil, tá? Um outro problema é a baixa adaptabilidade. Em geral, um projeto de implementação de um CRM não é algo trivial para uma companhia. É um processo custoso financeiramente, é um processo que demanda envolvimento de diversas áreas e a concepção de diversas regras, de diversas definições de processo e metodologias que você precisa aplicar. E um projeto bem feito vai exigir também uma certa rigidez, né, de certas regras e certas dependências que transformam qualquer ajuste em algo penoso para ser feito. Tá? Então aqui, se quiser fazer um simples ajuste numa etapa de funil de vendas, para uma empresa que está rodando ali um CRM mais pesado, é um projeto, né? E às vezes o tempo que você vai levar para fazer um ajuste de funil, quando você termina de fazer, você já não precisa mais daquele ajuste, ou a coisa já evoluiu de novo. Então você acaba entrando num loop ali complicado, custoso para a corporação. E, finalmente, a fragilidade do modelo de governança, porque, em geral, você cria um processo no papel, tem um playbook, tem regra que o vendedor tem que seguir, mas aí está dependendo daquele ponto da decisão descentralizada ou da disciplina individual para que isso seja aplicado na prática. Então, praticamente, isso aqui a gente está falando de uma lei sem fiscalização, né? E é muito difícil implementar esse processo de governança em cima de um cenário onde a plataforma toda não favorece essa governança, onde o vendedor toma a sua própria decisão, depende da sua própria disciplina e usa o seu próprio WhatsApp para conversar com o cliente. Então fica muito difícil fazer essa governança. Eu sei bem disso aí, porque eu já vivi isso na pele muito, né? É uma briga, é um desafio gigantesco para a corporação e tem impactos na previsibilidade, na acurácia dos processos de forecast, o que impacta, obviamente,
como a empresa define investimentos adicionais que ela vai eventualmente fazer, enfim, tem uma série de implicações que podem acontecer. E aí a gente fala um pouco de consequências, né? Então, a autonomia improvisada, né? O que é isso? A autonomia improvisada é basicamente a decisão que o vendedor está tomando, dá uma sensação de autonomia, mas é autonomia para ele fazer o que ele quiser com o sistema e não autonomia para ele tomar a melhor decisão que vai levar a melhor solução para o cliente. Né? Então é uma autonomia mais desvirtuada aqui da autonomia que a gente deveria trabalhar para fornecer ao vendedor. Aí tem a questão do esforço heróico. Né? Então, basicamente, isso aqui é dizer, aquele vendedor que é disciplinado, mantém o seu CRM bem preenchido, é um herói. Né? E ele passa a ter um pouco dessa conotação de fato. Porque, primeiro, que as exigências são várias. Né? Então, a gente quer que ele trabalhe bem o cliente, que ele esteja trabalhando não só na venda, como na retenção, que ele conheça todos os produtos no detalhe e consiga oferecer tudo que a empresa tem de oferta, que ele conheça a tabela de preço de trás para frente, saiba o que ofertar e não dê desconto, por sinal, porque dá desconto, né, pelo amor de Deus, e ainda mantenha o CRM todo em dia e que 80% do tempo dele, no mínimo, esteja falando com o cliente e não trabalhando para fazer todas essas outras coisas que a gente está exigindo dele. Então, de fato, o cara que consegue é um herói. Né? A fragmentação desses dados gera muito essa cultura de silos, então a gente não trabalha dentro de uma visão do início ao fim da jornada comercial, a gente trabalha em etapas, em pedaços, esses pedaços estão muitas vezes distribuídos em diferentes pessoas, na mão de diferentes responsáveis. Obviamente a governança frágil acaba gerando uma cultura de exceção, a gente não consegue ter uma rotina bem estabelecida e isso favorece com que a tomada de decisão muitas vezes seja tomada em cima de exceções, aquelas regras que a gente tem, porque as regras a gente não consegue seguir aquele playbook. E o time trabalhando em função do sistema, ao invés do sistema apoiando a tomada de decisão do vendedor no momento que ele precisa. E com isso, pelo menos 30% do tempo do vendedor é gasto em atividade puramente administrativa. E aí eu não estou falando do vendedor, que parte do tempo dele ele vai gastar estudando, parte do tempo dele ele vai gastar conhecendo a solução, conhecendo algumas outras funcionalidades aqui ou regras da empresa, mas sim em atividades puramente administrativas, o que um tempo que, de novo, voltando lá para o início do que a gente estava falando, acaba encarecendo o processo comercial e fazendo com que o custo de aquisição dos nossos clientes se eleve e impactando aí na ineficiência que a gente vem colocando como parte do problema. Tá? E aí, já começando a fazer a ponte aqui, né, saindo um pouco da visão de problema para tentar entrar um pouquinho na visão do que pode vir a ser a solução para esse cenário que muitas vezes ele é quase caótico, né, que a gente enfrenta. Então, qual que é a diferença aqui entre automatizar e estruturar a inteligência da maneira correta? Então, acho que a gente vem passando por uma evolução. Antes era tudo feito manualmente, e a gente entra num processo que é mais de digitalização, e essa digitalização é basicamente a gente fazer os registros corretos das informações dentro das plataformas que apoiam o processo comercial. Da digitalização a gente passa por uma fase de automação, e aqui a gente já garante a execução de algumas tarefas. Tá? Eventualmente o envio de alguma proposta automaticamente para o cliente, a partir de gatilhos dentro dos seus sistemas, a depender de determinados preenchimentos combinados, o sistema também pode automatizar alguma tarefa, disparar algum workflow, alguma aprovação interna de desconto, enfim, algum processo desse tipo. E várias ferramentas
de CRM e outras que complementam esse CRM já trazem alguns recursos nessa linha. Mas o que a gente acredita que deveria balizar as soluções mais modernas que ajudam na gestão desse processo comercial é um processo de inteligência e de estruturação da inteligência de negócios que vai ajudar que melhores decisões sejam tomadas. Então é algo que contextualiza e ajuda na tomada de decisões. Tá? O que é contextualizar? E depois o Bruno vai entrar um pouco mais em detalhe aqui, mas eu já vou dar um spoiler, né? A gente saber se a gente está fazendo a oferta certa para o cliente certo, no preço certo, com o discurso certo. Né? Então, entender esse contexto, se aquele cliente é o cliente ideal da sua solução, se a abordagem que você está utilizando é a melhor para adequar à necessidade desse cliente, se o preço é condizente com aquilo que ele tem como objetivo e como orçamento dentro da sua empresa, esse tipo de contextualização é o que a gente acredita que a gente precisa trazer para poder efetivamente melhorar a produtividade da área comercial e levar essa história toda para o próximo nível aqui de conversa. Tá? Então, com isso, né, e o problema que meio que já colocado para vocês, eu passo a bola para o Bruno aqui, para ele dar sequência e trazer um pouquinho de luz, porque agora eu deixei o negócio meio obscuro aqui, Bruno. Você precisa trazer luz aqui para o pessoal, para a turma sair aqui com um pouco mais de esperança. Valeu, Perotti. Bom, pessoal, fiquem à vontade para enviar as perguntas de vocês aqui para o Perotti também no nosso Q&A no chat. Esse é um ponto bastante interessante. Eu sou responsável pela unidade de negócio de Customer Operations aqui no Pipefy, como o Perotti comentou no início. E a gente tem clientes usando o CRM do Pipefy desde da nossa fundação em 2015. Qual que é a diferença entre aqueles que veem as taxas de conversão subirem muito e aqueles que simplesmente têm um ótimo controle dentro do Pipefy? A diferença, vou tomar a liberdade de voltar um slide em vez de passar, a diferença está aqui. Um processo ruim continua sendo um processo ruim no papel de pão, no quadro ou num CRM. Um processo bom continua sendo um processo bom em qualquer um desses meios. E quando a gente digitaliza o nosso processo de vendas, muitas vezes essa digitalização atende a quase todo mundo na empresa, menos os dois stakeholders que mais importam, o cliente e o vendedor. O vendedor não usa CRM porque o CRM não ajuda ele no dia a dia. Preencher aquele negócio acaba se tornando muito mais uma tarefa, como o Perotti comentou, em que a gente precisa reservar 30 minutos do dia, 1 hora da semana que seja, para cumprir com essa tarefa, para que a gente consiga no final da semana, no final do mês, reportar como que está indo o nosso pipeline. Mas eu, como vendedor, não tiro nada daquilo. O que faz diferença para o vendedor, e consequentemente faz diferença para o cliente, é o aumento de contexto. E o Perotti adiantou perfeitamente. O que a gente precisa ter de contexto para acelerar as nossas vendas e entregar uma experiência melhor para o nosso cliente é saber que eu estou falando com a empresa certa, com a pessoa certa dentro daquela empresa, na hora certa, eu estou fazendo a oferta de produto correta, falando do jeito certo, do melhor jeito possível para aquela pessoa e ainda estou oferecendo com um preço que é aderente ao que aquela empresa pode me pagar ou tem disponível de budget. Essas 6 informações são as informações principais que qualquer vendedor precisa conseguir mapear, seja ele controlando o processo comercial no caderno ou num CRM mais sofisticado. O grande pulo do gato no mercado de software para CRM está sendo justamente essa transição entre um software que é um cemitério de dados, um lugar onde a gente registra informações, para um motor de execução, um motor de receita, um lugar que ajuda o vendedor a vender, um lugar que centraliza essas informações e entrega na mão do vendedor para ele conseguir melhorar as suas taxas de conversão. Isso é um CRM, não é do futuro, é do presente.
É isso que um vendedor precisa para conseguir entregar o que de melhor ele pode num mundo tão cheio de informação, com um cliente tão cheio de informação e tão certo do que ele está procurando. Então a gente migra de um cenário que antes a gente buscava o vendedor para preencher campos e todas as vezes que a gente sentia falta de um dado, a gente pedia para o vendedor preencher um novo campo, inclusive com uma dificuldade gigantesca de incluir esse campo no CRM, né? Então, o pessoal que já usou os maiores CRMs aí do mercado sabe como é difícil você fazer adaptações. E a gente agora está num outro patamar que finalmente na área de vendas a gente consegue olhar para a tecnologia como um enabler, como um meio, algo que me ajuda a chegar em algum lugar. O CRM virou um motor para me acelerar a geração de receita. É a ferramenta que ajuda o vendedor a vender mais e melhor. Tá? Então esses são os grandes pulos, os grandes saltos que a gente está observando os clientes fazerem. E a IA ajuda muito nisso aqui. A inteligência artificial é um dos grandes drivers dessa transformação na gestão comercial, justamente porque as nossas fontes de dados nas empresas são absolutamente disseminadas. A gente tem dado estruturado, dado desestruturado, é sistema, é planilha, toda empresa passa por essa miscelânea de dados. Até pouco tempo atrás, antes de dar esse boom de adoção de AI, as empresas dependiam muito de alguém hiper especialista em dados para processar essas informações e criar sistemas orquestrados perfeitamente que se qualquer coisa quebrasse, toda a operação de vendas quebrava também. Agora, se a gente consegue colocar a IA dentro do nosso CRM, ela faz esse trabalho por nós de consumir os dados proprietários da empresa, mantendo os dados num lugar seguro, dentro da governança da empresa, homologado, e juntar tudo isso com uma roupagem que dá para o vendedor exatamente a abordagem que ele tem que fazer. Aqui no Pipefy a gente já faz isso. A gente sabe exatamente com qual cliente a gente está falando, com qual pessoa a gente está falando dentro daquele cliente, se aquela pessoa é tomadora de decisão, se ela faz parte do comitê de compras daquela solução, qual tipo de solução, historicamente, aquele perfil de pessoa e de empresa compra mais junto ao Pipefy, que tipo de pitch a gente deve usar, qual é o foco que a gente deve dar para aquela empresa, quais são os casos de sucesso que a gente pode citar numa negociação com aquela empresa e dentro da nossa política comercial, qual é a melhor condição que eu posso fazer para aquela empresa virar nossa cliente, resolvendo as dores dela com produtos do Pipefy. No final do dia, o impacto que a gente vê nas métricas está, via de regra, ligado a esses 5 que a gente listou aqui. Então, primeiro de tudo, se eu sei que eu estou falando com a empresa certa, com a pessoa certa, o momento, o timing é correto, então ela está buscando aquela solução, e eu fiz a oferta certa usando o discurso correto, eu consigo dizer que aquela oportunidade tem mais chance de fechar. Se qualquer uma dessas variáveis está fora do meu padrão de qualidade, eu sei que também aquela previsibilidade é menor, então eu tenho menos chance de fechar aquela oportunidade. Eu dependo menos de critérios subjetivos do meu vendedor falando, poxa, esse aqui está quente porque eu falei com ele ontem e ele estava animado. Isso não é mais um critério único. Claro que a animação do cliente sempre ajuda, mas tem vários outros critérios que precisam dar embasamento para essa análise do nosso vendedor. Segundo, se eu sei exatamente o que qualifica um cliente meu dentro do meu pipeline, a minha conversão melhora. Porque se entra um lead que não é qualificado para mim, eu não vou colocar o meu time de pré-vendas, por exemplo, para falar com aquele lead logo de cara. Por outro lado, se eu tenho um lead super quente chegando, e eu sei porque historicamente aquele perfil de cliente fecha mais, porque o meu time está mais preparado, eu tenho o sales play totalmente consolidado para aquele perfil de cliente, eu vou passar esse na frente da fila. Se tem lead quente chegando, quanto menos a gente demorar para falar com esse lead, maior vai ser a chance da gente converter. E aí o CRM se torna, na verdade, a ferramenta que possibilita esse tipo de inteligência, né? A parte de preencher campos automaticamente no CRM, ela acaba se tornando, na verdade, uma base só. Tem muita empresa utilizando a IA para popular campos automaticamente.
E isso não deixa de ter valor, diminui o trabalho manual dos nossos vendedores. Mas o pulo do gato está em justamente a gente conseguir usar as informações desses campos para fins de valor agregado maior, como os que eu estou comentando aqui. Usar a inteligência artificial dentro do CRM só para preencher campos automaticamente é matar uma formiga com uma bomba atômica. A gente precisa usar muito melhor o que a inteligência artificial tem de potencial para aumentar a taxa de conversão, reduzir sales cycle e no final do dia oferecer uma experiência melhor para o nosso cliente. Isso faz com que o vendedor não precise ser um herói. Ele vai ser um herói pelas taxas de conversão, pelo resultado que ele vai entregar no final do mês. E não por ele conseguir cumprir uma tarefa operacional desgastante todos os dias da vida dele dentro da empresa. Quando a gente consegue aplicar isso aqui, a gente vê as taxas de conversão subindo muito rapidamente. No Pipefy tem clientes que reportam, cara, 40% de crescimento em taxa de conversão a partir do primeiro mês de aplicação de inteligência artificial no pipeline de vendas. E, consequentemente, a gente tem um funil comercial muito mais saudável. Inclusive, isso diminui a pressão sobre a nossa geração de demanda. Que vocês que estão aqui devem ser os maiores interessados em vendas, sabem que geração de demanda é uma das grandes pedras no sapato de todas as empresas B2B atualmente. Está cada vez mais difícil. Se gerar demanda é mais difícil, eu preciso aproveitar melhor a demanda que eu estou gerando e o CRM tem que ser uma das principais armas para isso. Tá? É isso que a gente tem visto por aqui. Então, pessoal, para fazer um compilado geral, e aí eu tenho que dar uma olhada no que está vindo aqui no chat, essa nova cultura do comercial, ela basicamente traz IA para elevar o nível do jogo e principalmente olhando para a experiência do cliente e para a vida do vendedor, que é o coração da nossa empresa. A gente deixa o CRM muito bem setado, muito bem consolidado e contextualizado com as informações de negócio de vocês, orquestrar pessoas, processos, tecnologia e orientar a decisão no dia a dia. Então, posso direcionar o meu vendedor sobre como ele deve fazer um pitch, sobre como ele pode fazer um rapport, qual é o momento certo de fazer o follow-up e assim por diante. E no final do dia, esse vendedor ele tem uma ferramenta poderosíssima na mão, que na verdade só vai potencializar aqueles que são muito bons, que nem vão precisar mais da disciplina de preencher o CRM, mas sim da disciplina de usar essa informação hipercontextualizada que o CRM vai oferecer para ele fechar mais. No final de tudo, a previsibilidade da nossa receita, que é o que toda empresa está buscando, ela é só, entre aspas, consequência dessa inteligência organizada que a gente consegue colocar para rodar usando a tecnologia à nossa disposição. Então, é isso que a gente tem visto aqui dentro do Pipefy, principalmente nessa unidade de negócio focada em Customer Operations, e a IA aplicada aqui, inclusive conectada a outras ferramentas externas, WhatsApp, ligações, e-mail, tudo num lugar centralizado, é o que vai fazer vocês conseguirem ganhar o jogo nesses próximos anos de operação comercial. Tá? Temos um recado da Fê aqui, enquanto ela comenta os recados finais, eu quero dar uma olhada no chat, Fê, para ver se a gente tem perguntas para o Perotti ou até para mim aqui. Tranquilo, pessoal. A gente teve aqui uma questão de mudar a câmera para o foco do Bruno, que eu acredito que alguns de vocês estavam vendo o Perotti enquanto o Bruno estava falando. Tentei ver aqui, pessoal, mas nenhum dos dois estava pinado. Então, o correto é que o foco estivesse no áudio de quem estava falando mesmo, tá? Mas vou confirmar aqui com o Zoom e na gravação que vocês vão receber, acredito que vai estar tudo certo, beleza? Pessoal, gostei muito de ver aqui algumas questões de como a Pipefy resolve esse problema. Então, quero ver a carinha da Pipefy, tá? É para isso que a gente veio aqui mostrar para vocês esse QR Code e eu vou mandar aqui também um link, tá? Pessoal, esse link não é de vendas, é apenas para falar com um especialista nosso, sem custo nenhum, tá? É apenas para vocês compartilharem um pouco do negócio de vocês, para a gente entender o cenário de vocês e para que a gente possa mostrar também uma demo dessa solução do CRM AI Studio ou uma solução mais específica, tá? Determinando aí a solução que vocês procuram, beleza? Temos vários conteúdos que vocês já podem acessar
de soluções e até demos que já existem no nosso, basicamente, nosso acervo de conteúdos, tá? Então, nós temos vários materiais de apoio para ajudar vocês. Então, por exemplo, tudo que vocês preencherem aí nesse formulário, a gente já vai conseguir enviar para vocês. Todos esses materiais de apoio também são gratuitos, tá? Mas nós temos, por exemplo, o nosso canal do YouTube, tá? Que é justamente onde vocês vão acessar a gravação, que vocês também vão receber por e-mail, mas eu deixei aqui no chat caso alguém já queira acessar, tá? Temos a Pipefy Academy, que eu vou mandar aqui também como um último link para vocês acessarem. E lá a gente tem cursos grandes em termos ali de 1h30, 2 horas no máximo, e webinars menores, como esse, tá? De 45 a 1 hora, para que vocês possam, né, explorar um pouquinho mais de outros assuntos. Temos do tópico de CRM também, temos mais demos de produto, beleza? E do meu lado é isso, pessoal. O link principal já está no chat, mas esse QR Code também leva vocês até lá. Beleza? Bruno, tem mais alguma coisa que vocês querem explorar, Perotti? Do meu lado, só comentar, Manuel, Amanda, Miriam e o restante do pessoal que ficou curioso para saber, tem várias perguntas aqui, Perotti, sobre como o Pipefy resolve essas questões. Não era o grande intuito do webinar de hoje, a intenção era mais trazer insights, dados de mercado para conseguir alimentar essa discussão com vocês, mas vou ficar super feliz de saindo do webinar já procurar vocês para mostrar como é que a gente resolve também. É isso, do meu lado também, Fê, queria convidar aí o pessoal que ficou um pouco mais interessado, procurem a gente, né? Entrem nos links aí que a Fê mandou. Alguns de vocês aí que já mandaram perguntas, a gente engaja saindo aqui do webinar e ficamos à disposição. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Fiquem ligados aí nos canais, que aí vocês vão conseguir ver os nossos próximos eventos, o nosso calendário de webinars e conteúdos como esse, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigada. Um abraço a todos. Valeu, pessoal.